Olá, boa tarde a todos. Devem estar aí todos ansiosos para o final de semana. Vamos lá fazer a correção para vocês, então, curtirem o final de semana de vocês. Na aula de hoje, vou iniciar aí a nossa correção com a atividade de História. Na atividade de História de hoje, a gente viu aí falando sobre o fato dos grupos humanos eles terem, então, criado o processo de agricultura, que seria basicamente o fato de quando uma determinada região não existir mais alimentos, grupos humanos então se deslocavam para outro lugar. Só que aí eles começaram a observar que não haveria necessidade desse deslocamento, já que eles poderiam semear, né, plantar para então colher. Então, a partir da observação desse fato, eles então começaram a fazer a plantação, chamada de domesticação das plantas, né? Que é o fato de você, então, fazer a produção das plantas, você plantar para você mesmo colher. Então, foram criadas, então, técnicas agrícolas para que eles pudessem, então, fazer esse tipo de procedimento. Lembrando que um outro fator extremamente importante nesse processo da agricultura é o fato de que eles procuravam também viver perto de rios, até porque o rio ele é extremamente necessário, né? A água doce, ele vai fornecer subsídios para você se alimentar, para você se banhar. Então a água ela é extremamente necessária também. Então vamos lá para a correção da atividade. Na atividade, ele então perguntou aí na primeira questão para a gente colocar verdadeiro ou falso. O desenvolvimento da agricultura ele acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos. A gente já viu que a sedentarização é o fato, então, de você se acomodar em um determinado lugar. E isso realmente aconteceu. Com o fato de você ficar em um determinado lugar, e naquele mesmo lugar você conseguir plantar, colher e se alimentar, você, então, tendenciosamente, você fica em um determinado lugar. Então, como a gente viu na unidade passada, como os grupos humanos, eles povoaram, então, os continentes, o que eles faziam, então, a partir do processo de identificar que eles mesmos poderiam plantar e colher, eles ficavam naquele determinado lugar. Apesar da prática da agricultura, grupos humanos continuaram a se deslocar pelos territórios vivendo da caça, da pesca e da coleta. E isso aconteceu também. Outros grupos humanos, eles escolheram, então, continuar povoando, vivendo em outros lugares. Então, eles ficavam em um determinado lugar, exploravam aquele lugar e depois iam para outro local. E, inclusive, um exemplo disso é os indígenas, né? Principalmente antigamente. Agora, até que os indígenas, devido à colonização, eles não fazem mais isso. Mas, antigamente, os indígenas, eles tinham exatamente esse tipo de cultura. Eles iam para um determinado lugar, plantavam, colhiam, viviam da pesca, da coleta, e depois, quando aquela região já estava basicamente explorada, eles iam para outro lugar. Como não havia técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando as terras férteis. Isso é uma mentira. A gente viu que o processo de agricultura incentivou também a criação de técnicas, de instrumentos para cultivar a terra. O desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho. Exatamente. Com o processo da agricultura, o avanço da agricultura, a gente vê atualmente máquinas, né, facilitando o trabalho da agricultura. Aqui, assinale a alternativa que mostra a técnica agrícola que não era usada 12 mil anos atrás. Então, não existiam, então, máquinas, né? Máquinas é um processo atual. Preencha as lacunas do texto sobre o início da prática da agricultura. Então, há 12 mil anos atrás, a prática da agricultura transformou o modo de vida de parte da humanidade. Os grupos humanos passaram a domesticar plantas e animais, ou seja, criar ali simplesmente para plantar e colher, e não mais vender. Eles criaram, então, técnicas para cultivo de vegetais, como abrir pequenas valas na terra como ferramentas feitas de madeira e pedra polida, e aprenderam a armazenar sementes que eram espalhadas no solo depois de arar a terra. Isso é extremamente importante a gente entender, que inclusive a gente pode domesticar também plantas.
né? E animais também. Mas, especificamente falando em plantas, a gente pode plantar o coentro, a cebolinha, plantar folhas de chá. Então, isso vai facilitar com que a gente produza alimentos que, inclusive, são mais saudáveis, sem o uso de agrotóxicos, que são substâncias que aceleram o crescimento desses tipos de alimentos. E, além disso, a gente vai ter um ambiente também mais bonito, mais acolhedor, com produtos que a gente sabe exatamente a origem, tá certo? Deixo, então, isso aí já como dica. Plantem hortaliças na casa de vocês. Eu tenho a pretensão, inclusive, de fazer isso aqui na nova casa em Juazeiro. Se não tiver pronto, eu mando fotos. Vamos lá. Outra atividade que a gente viu aí é falando sobre direitos humanos. A gente viu esse livro, que é do projeto Peteca. A Pro chegou a gravar um áudio mais cedo, mas só relembrando. O projeto Peteca é um projeto da Secretaria de Educação, onde ele vai escolher um trabalho por série, que esse trabalho ele tem que ter a ver com o trabalho infantil. Então, a gente vai estar fazendo atividades até a próxima semana, durante 3 semanas, né? Atividades de desenho, de música, para então, a partir disso aí, escolher um representante da nossa turma. Esse representante, ele vai então apresentar o seu trabalho, seja de desenho, música ou qualquer outra categoria, sobre trabalho infantil. Então, hoje a gente fez aí a atividade a partir desse texto, desse livro, Lugar de Criança na Escola, que conta a história de Lili, que era uma criança de 15 anos que trabalhava de doméstica em uma casa, ela cuidava de criança, ela fazia comidas, ela lavava os pratos e dentre outros trabalhos. Coisas que não é apropriada para criança, pois criança, como o próprio título está dizendo aí, o lugar dela é na escola. Então, quais os trabalhos domésticos que ela fazia? Ela cuidava de criança, limpava a casa, fazia comida, dentre outras coisas. Ela tinha 15 anos e a gente sabe que só pode trabalhar a partir dos 18. Quando a professora descobriu, chamou a mãe para conversar, informou sobre as instituições que fornecem auxílio financeiro para as pessoas carentes, né? Logicamente, se a criança estava trabalhando, era por quê? Porque a mãe ela não tinha condições, ela precisava de alguém dando um apoio e fornecendo um valor para que ela pudesse se sustentar. Então, o que é que o governo ele faz nesses casos? Ele fornece, então, um benefício, um auxílio, que chama de Bolsa Família. Então, o Bolsa Família ele é justamente para essas crianças carentes, essas famílias carentes, que precisam de um auxílio financeiro para conseguir sobreviver. Se vocês também souberem de qualquer situação parecida, vocês então precisam fazer a denúncia da família que fornece o trabalho infantil, pois isso é crime, tá certo? Então, a atividade de hoje, além de responder essas questões, foi para vocês fazerem então desenhos com atividades que as crianças devem fazer ao invés de trabalhar. Então, deixa essa dica aí, fica aguardando aqueles que ainda não enviou o desenho, tá certo? Deixa um beijo para vocês, bom final de semana. Desejo a todos que brinquem, que se divirtam, façam tudo aquilo que uma criança deve fazer, tá certo? Um beijo, até segunda.